Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão e passo a palavra à ilustre secretária para o pregão dos processos. Então, esse AD já está resolvido. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos julgar os eletrônicos da doutora Neymar, não é isso? Isso. Processos na pauta do doutor Anemar Pereira Amaral como relator. Segundo votante, juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. Terceiro votante, Dr. Rogério Vale Ferreira. A primeira inscrição, uma sustentação oral à distância, que será realizada no Foro de Varginha. Doutora Marina Chaves Ferreira, no número 8 da pauta, que é o 10.172-90-2016. Encontra-se inscrito também o Dr. Vinícius Souza Barquete para sustentação oral presencial, mas não se encontra. Então, é em Varginha. Então, já está lá? Pois não. Doutora Neymar vai ler a conclusão para poder orientar aí a sustentação oral. Qual que é esse? Que número que é? É o 10.172. Qual número? 8. Vamos cortar, tira aqui para ver. Aqui, Neymar. É o 10.172, senhor presidente. Isso. A conclusão é no sentido de conhecer os recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, negar provimento ao apelo do reclamante. Ao apelo da reclamada, dar provimento parcial para excluir da condenação as horas extras e reflexos no período de 16/6/2011 a 15/3/2012. Estou mantendo o valor da condenação. É a conclusão. Essa é a conclusão do ilustre relator. Eu indago a advogada de Varginha se ainda quer sustentar, porque a decisão é favorável. Quero sim. Então tem a palavra, doutora. Obrigada. Ilustríssimo desembargador presidente da sessão, ilustríssimo desembargador relator e demais desembargadores e autoridades. Senhores colegas advogados, boa tarde. Hoje ocupo a tribuna pela reclamada. Faz-se necessário esclarecer e enfatizar o seguinte ponto. Com relação ao outro período de trabalho do reclamante, que corresponde desde a sua promoção para o cargo de supervisor de qualidade em 1/4/2012 até a ruptura contratual, a prova oral produzida convenceu o juízo de que o reclamante sempre exerceu o cargo de confiança. Porém, inconformado, o reclamante requer a desconfiguração do cargo de confiança e pede subsidiariamente o pagamento da gratificação de função. No entanto, como visto, o pedido ele se encontra, não consta na inicial, sendo um julgamento, estando ultrapassados os limites da lide. Mas a questão principal é com relação à insalubridade, porque o perito, ao analisar o quesito 15 do laudo suplementar, afirmou que o reclamante atuava em atividades administrativas e de gestão, e que não era toda a atividade do reclamante que era realizada na linha de produção. E ainda nos quesitos 26, 27 e 28 do laudo, ele esclareceu que o labor a 88 decibéis é permitido caso comprovadas jornadas de 40%, 50% e 60% na linha produtiva. No laudo, o perito, inclusive, faz uma entrevista com o senhor Luiz Oliveira e relatou que o reclamante permanecia entre 50% a 60% da jornada na linha produtiva. No entanto, ao concluir o laudo, informa que a jornada é de 70% na linha produtiva, sem demonstrar o critério que levou a crer que o reclamante trabalhava em tal percentual, já que o próprio perito fez prova da jornada entre 50% a 60% no chão de fábrica
e nenhuma outra prova nesse sentido foram produzida. Observe-se que nenhuma dos entrevistados acusou o período de 70% de trabalho do reclamante na linha produtiva. Há em comum nos depoimentos uma média entre 40% a 60% de trabalho na linha de produção, ou seja, nenhum dos percentuais oferidos acarreta a incidência de adicional, como explicado pelo próprio perito. Além do mais, conforme o laudo, o paradigma utilizava todos os EPIs, mais um elemento que evidencia que o reclamante também é utilizado. A contradição do perito é tanta que, em um primeiro momento, ele fala que o reclamante trabalhava 70% na linha produtiva e que nem todas as atividades do empregado eram exercidas na linha de produção. Porém, quando vai justificar o porquê de não fazer a medição no escritório onde o reclamante fazia as outras atividades, relata que o reclamante ficava 100% da jornada na linha produtiva. Ou seja, todas as atividades do reclamante eram realizadas na linha de produção. Haja contradições. Ora, o perito diz que é 70%, ora, 100%. Ora, ainda produz prova dizendo que é no máximo 60%. Sendo que o próprio perito menciona nos quesitos que até 60%, com 88 decibéis, não classifica o adicional de insalubridade no caso. Pelo exposto, requer seja modificada a referida sentença para que a reclamada não seja condenada a pagar o adicional de insalubridade. Agradeço a todos. Pois não, com a palavra o ilustre relator. Senhor presidente, eu estou adotando um posicionamento na sessão de julgamento, que eu, como todos nós fazemos uma releitura, normalmente faz um dia na véspera da sessão, dos votos, para ver se tem alguma incoerência, ou até para atualizar, que às vezes a gente caminha para a sessão por algum tempo. E após a citação oral do advogado, se não houver divergência e se não houver nenhuma questão que não foi considerada no voto, eu peço esclarecimento. Se não, como é o caso aqui, eu não tenho nada a acrescentar. O voto aborda todas as questões colocadas pela advogada da tribuna lá no áudio. Pois não. Então, o ilustre relator está mantendo a conclusão e o revisor o doutor Marcelo. Eu acompanho. Eu também examinei o processo, examinei o voto e estou inteiramente de acordo com o relator. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do ilustre relator. Próximo. E agradecemos. Já tem outro? De Varginha tem, mas é de outro relator. Tá, mas com essa advogada, não? Não. Então, agradecemos a participação da ilustre advogada de Varginha. Próximo. Não tem mais advogado. Então, vamos lá nos votos do Neymar. Eu fico vencido no 3, porque eu negava provimento. Tem alguma divergência, doutor Marcelo, nos votos eletrônicos do doutor Neymar? Não, tem suspeição minha. Suspeição já vi. Agora, nos que Vossa Excelência votou... Segundo votante, eu não tenho divergência. Aqui, o 19 é a primeira, ele também votou pela primeira. E no mais não tem divergência, nem só aquela, né? Não, senhor. Suspeição de Marcelo. Suspeições já foram votadas pela doutora Gisele. Já votei, já. Já votou. É. Então, o resto está tudo... Então, eu proclamo que os processos eletrônicos da relatoria da doutora Neymar foram julgados na forma do voto do excelentíssimo senhor relator. Pois não. É. Tinha visto. Eu vou verificar. Tá. Não, eu vou anotar aqui. Tá. Então, se eu ficar aversivo quantas horas in itinere, E aí nesses casos? Aí eu tô. Eu acho que amanhã... O juiz amanhã deu tudo acaba, mantendo né? Porque os não é contratos amanhã, prazo julgar, determinado, eu tô achando que é razoável, julgar é mantendo a fora. sentença. Não, julgar não, que vamos decidir, vamos votar no Congresso. Esse Eu acho. vou ler, né?
Reformando, eu estou mantendo a sentença. Então, vamos prosseguir. Agora nós vamos passar por enquanto não tem a distância não. Depois a próxima está em Varginha. Varginha em seguida Poços de Caldas. Isso. Então, vamos prosseguir. Você acha que vota amanhã não, né, mano? Acho que vota. Trabalhista? Teve um partido, o PSB, né, que inteiro saiu da base. Que não estava mesmo disponível, sabe? Isso é sessão das 14h30. É porque está na sessão do... Pois não? Pode apregoar. Processos da relatoria do desembargador Rogério Vale Ferreira, em que atuam como segunda votante, juíza convocada Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, e terceiro votante, desembargadora Nemar Pereira Amaral. Número 44 da pauta, que é o processo 12.152-18-2015. Encontra-se inscrita a doutora Bruna Luiza Oliveira, que sustentará pela recorrente, que é a reclamada NW 12.152. Pois não. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, negando provimento aos dos réus e provendo parcialmente do autor para conceder o benefício da justiça gratuita e acrescer a condenação, pagamento das multas normativas na forma da fundamentação. Manter o valor da condenação porque ainda é compatível e declaro que as multas possuem natureza indenizatória. A senhora tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, pessoa na figura que cumprimenta os demais, a todos aqui presentes, boa tarde. A minha sustentação oral, excelência, eu vou me ater à questão da terceirização ilícita e da formação do vínculo, porque esse processo ele possui uma particularidade e necessita de uma atenção um pouco mais detalhada. A sentença ela declarou a terceirização ilícita, reconheceu o vínculo empregatício com o banco tomador. Contudo, o juízo de piso ele não observou que a primeira reclamada, no caso a NW, né, que é a real empregadora, ela é especializada única e exclusivamente em atividades de cobrança. Não é um call center, conforme já bem conhecido aqui por essa turma. Essa empresa ela apenas realiza atividade de cobrança extrajudicial. E a reclamante ela não atua, portanto, na atividade fim do banco. A empresa, inclusive, a NW, ela não é atuante exclusivamente no setor bancário. Ela tem como clientes, por exemplo, colégios, frigoríficos, dentre outras empresas, realizando apenas, única e exclusivamente, atividade de cobrança extrajudicial. Constou ainda na ata de audiência que a reclamante não fazia empréstimos, ela não abria contas, ela não vendia cartão de crédito, ela apenas negociava créditos vencidos, inserindo-se, assim, portanto, na atividade da primeira reclamada, que é a de cobrança extrajudicial. Ela utilizava sistema próprio da primeira reclamada, não utilizava qualquer sistema dos bancos. E esse sistema era independente dos sistemas das demais reclamadas. O reclamante ele foi contratado pela NW para elaborar de segunda a sexta-feira, de 7h40 às 14 horas, e aos sábados, de 8 às 14 horas, sempre com intervalo de 20 minutos e 2 pausas de 10 minutos, nunca ultrapassando, portanto, a jornada de trabalho de 5 horas e 40 minutos. Constou na ata de audiência, e aqui eu peço vênia para ler, que a reclamante ela não fazia as seguintes atividades.
não dá tratativas com clientes sobre demais serviços bancários, financeiros e creditícios, não vende produtos financeiros ou outro tipo, não acessa as contas correntes do cliente do banco, não abre ou encerra a conta corrente, não ativa na Câmara de Compensação de Cheque, não acessa o sistema do banco, não fornece ou bloqueia crédito, não concede empréstimo, não emite cartão de crédito, não aumenta ou diminui limite de crédito, não exerce atividade como operação de CDC e leasing, não faz a liberação de pagamentos e não tem autorização para inserir, retirar os clientes dos bancos do cadastro de órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa e etc. Dessa forma, por ser a atividade de cobrança atividade meio, ou seja, acessória, não deve prosperar o reconhecimento do vínculo, no caso em tela, com os tomadores de serviço, devendo, portanto, a sentença ser reformada nesse sentido, bem como os pedidos acessórios que dele oriunda. É o que se pede, excelência. Pois não, doutora. É questão da terceirização, matéria sumulada. Nós temos aqui a súmula 49 do nosso tribunal, terceirização de serviços de telemarketing, instituição bancária, licitude. Matéria já sumulada, e eu só observo que para que se reconheça ele estudo da terceirização, não é necessário que o trabalhador ele exerça todas as funções bancárias, basta que ele exerça uma. E essa uma que era exercida por esse reclamante, no meu entendimento, e assim como apurou o juiz de primeiro grau e a prova demonstra, era ligada à atividade fim do Banco Bradesco. Por isso eu estou negando provimento na forma que eu já li. Viu? Doutora Neymar, relato revisor. Não, doutora Gisele, desculpa. Eu vou pedir vista nesse processo e podia adiar para a semana que vem? Pois não. Porque nesses casos... Então sai vista para a doutora Gisele. Já adiado, aí pode só adiar. Só adiar, então a complementação do julgamento vai ser feita semana que vem. Vossa Excelência já tá intimada. Deixa eu anotar aqui, vista da doutora Gisele. Qual que é a data? Dia 2 de maio. 2 de maio, terça-feira que vem. Só para prosseguimento. Já dei meu voto, ela vai dar o voto dela e nós vamos prosseguir. Próximo. Muito obrigada. Número 4 da pauta é o RO 10.278-91-2016. Inscrito o Dr. Leônidas Tadeu Chaves Melo, pela recorrente, que é a reclamada Adobe. 10.278. Conheço dos recursos interpostos. No mérito, dou parcial provimento das reclamadas para determinar a prevalência do horário de 8h50 às 18 horas nos dias em que constar dos controles de ponto a informação queda de link dia. E para excluir da condenação o pagamento da indenização por danos morais. Quanto ao recurso do reclamante, nego o provimento, reduz o valor da condenação para 15 mil, com custas processuais pela SES no importe de R$300. É o meu voto, o senhor tem a palavra. Boa tarde, senhores desembargadores e desembargadoras, demais colegas. Gostaria só do pronunciamento, excelência, a respeito se vai manter o afastamento das CCTs, porque isso foi... O provimento é benefício previsto nas serviços bancários. Porque isso foi objeto de embargos, e o embargo... O senhor fala pelo reclamante? Pelo reclamado. Se vai... Não, eu estou vendo aqui, eu estou negando provimento, insiste o reclamante no pagamento dos benefícios previstos na CCT. Eu estou negando provimento a esse tópico do recurso do reclamante. Pois não, muito obrigado. Doutora Gisele. Estou de acordo. Se o doutor Neymar, de acordo, decisão unânime nesses termos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Número 39 da pauta é o processo 11.836-60-2016. Inscrita a doutora Rosemary Faria Gontijo Morato, pela recorrida que é reclamada. 39 da pauta. Conheço e nego provimento. Doutora Gisele. Não, é favorável a ela. De acordo. Doutora Neymar. Também estou de acordo. Conheci e neguei provimento, viu, doutora? Boa tarde. Próximo. Acabou? Agora tem um aqui que eu tenho que correr. Com relação... Agora votamos os demais processos. Tem divergência aí? É apenas o número 20. 20. Quem divergiu? É a doutora José Gisele e o doutor Anemar. Acompanhando ela. Sim. Dando moral, atraso do pagamento.
7 da pauta. Eu estou... É quanto à indenização? Horas extras, pagamento de um domingo por mês. Divergência, doutora Neymar, que negaria provimento. Naquele caso, Conheço recurso depois do mérito do provimento. Parcial para reclamar o pagamento de 5 horas extras trabalhadas no terceiro domingo de cada mês. Limitar... e qual que é a divergência? Ele nega provimento quanto às horas extras por pagamento de um domingo por mês. É o primeiro... Primeiro tópico. Horas extras trabalham domingo por mês. Esse. E a doutora Gisele acompanha. Está acompanhando. Jornada de trabalho, registro. É 11 empregador reclamando. Então está negando provimento a esse tópico primeiro, é isso? É? Então eu estou vencido. Você só coloca esse recurso do método. Deu-lhe provimento parcial para determinar a retificação da CTPS para constar a data de extinção do contrato em 9/3/2016. Vencido o relator quanto às horas extras ao domingos. apareceu pela primeira vez, apareceu aqui. Deixa eu ver se o carregador vai... Vencido o relator quanto às horas extras aos domingos. Isso, o computador disse que não serve se você colocar... Então, esse esclareça que a verba reconhecida na natureza salarial também pode tirar porque está vencido. Mantido o valor da condenação. Adequar. Você tem a divergência aí? Ela está no sistema, né? Ah, sim, senhor. Conforme divergência no sistema. Aí não tem um suporte. Tem mais algum? Os outros, a doutora Gisele ficou vencida quanto aos honorários. Tenho 23, a doutora Neymar ficou vencida. 27, a doutora Gisele quanto aos honorários periciais. E 36 da Fiat, a doutora Neymar ficou vencido. No número 40, a doutora Gisele fez uma divergência quanto à responsabilidade subsidiária da Caixa Econômica Federal. Que esses casos aí... Mas nós damos é subsidiária, porque aqui ficou nós damos é subsidiária mesmo. Pois é, Deixa eu ver aqui. exatamente. E esse aí ficou solidário. Hein? Aqui E está aí ficou solidário? solidário, tá? Ah, é? Ficou solidário? Deixa eu ver aqui, peraí. Porque nós damos é subsidiária mesmo. Ó, uma vez que os pedidos formulados nesse feito dizem respeito à relação de emprego... Responsabilidade subsidiária, é o que está no voto aqui. Ó. E a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, tomador de serviço, de forma que a competência... Tal. Não, veja bem, é porque está mantendo a sentença. E a sentença deu responsabilidade solidária. Vamos ver aqui. Olha aí para vocês verem. Deixa eu É um dar ROPS. bancar. É um ROPS. Deu responsabilidade solidária. Comprovado de razão ali quando eu... Então tem que mudar mesmo. A da outra sexta turma conheceu do recurso... Eu já vi, isso já está certo. Outra sentença já, porque satisfeito mesmo... No mérito, deu provimento ao recurso... Corrige para mim, por favor. Pois não? No mérito, deu provimento ao recurso da Caixa para reduzir sua responsabilidade para subsidiária e negou provimento ao recurso da segunda reclamação, deu provimento parcial ao da Caixa para reduzir sua responsabilidade ao nível subsidiário e negou provimento ao recurso da primeira reclamada, confirmando a sentença, tal. Estou de acordo. Não é? Eu também estou. Isso. O que não é possível, no presente caso, por expressa vedação constitucional. Eu vi esses votos e me chamou a atenção por causa disso. Não, mas a sentença, a sentença aí está dando solidário. Nós, ela reconheceu que não se podia. A sentença deu solidário, nós vamos reduzir para... Solidária. Eu fui levado a ele. eu também. Porque eu olho... É uma coisa tão corriqueira, tão no dia a dia. Exato. Por ser corriqueiro, então... E tem até súmula já nesse sentido também. Então eu vi que foi... Tanto que eu falei, há inúmeros outros processos. Então aí não tem divergência. Tá.
Depois você faz isso aí, manda para mim para o gabinete para eu acertar a fundamentação, por favor. Não, doutor. Doutor, você viu, na sua certidão está justamente que está até afastando aqui o pedido de incompetência, a acusação de incompetência, porque a condenação da primeira reclamada com responsabilidade subsidiária da segunda. Mas é porque ele põe o modelão lá, esse assistente, ele não olha. Mas a doutora Gisele observou bem. Ele fica preocupado quando começam a passar essas coisas. Porque é uma coisa tão corriqueira. Agora são os votos do doutor... De quem? Doutor Jacé? Doutora Gisele. Entrei no gabinete, deu certo. Qual horário? Nova, né? Peraí, deixa eu passar para lá. Estou abrindo a sessão. Então já foram, né, os meus. Deixa eu abrir lá. Aqui. Os meus já. Agora são os da doutora Gisele. Tá. O revisor é doutora Neymar? Sim, o segundo Doutora votante, Neymar e depois doutor Marcelo. Marcelo. Nossa, que lerdeza tem para abrir, né? Eu abro aqui para ela julgar para mim. Aqui, entrou aí a pauta. Ok. Até agora não... Está carregando aqui. Já, carregou. Carregou agora. Depois de muita lerdeza, mas carregou. Vai pesquisar processo na sessão? Posso apregoar, doutor? Pode. Agora os processos da relatoria da juíza convocada Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, em que atuam como segundo votante o desembargador Anemar Pereira Amaral e o terceiro votante, o juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. A primeira sustentação oral no número 32 da pauta, que é um ROPS 12.805-84-2015, inscrita a doutora Daniela Alves Ossi, pela recorrente, que é a reclamada. Pois não, doutora Gisele tem a palavra. Estou conhecendo os recursos no mérito, nego provimento ao do reclamante, ao da reclamada, dou parcial provimento a fim de excluir da condenação o pagamento de horas extras e determinar a aplicação da TRD na correção das verbas trabalhistas deferidas neste processo. Reduz o valor de 10.000 arbitrado da condenação para 3.204, com custo de R$ 64,80 pelo reclamado, que poderá pleitear a devolução das custas pagas a maior na forma da instrução normativa 2 de 2009. Saiu instituição aí, mas é instrução, viu, Márcia? Pois não. Tudo bem aí? Lá na conclusão. Sim. Só tem a palavra, doutora. Tudo bom? Boa tarde a todos. Bom, então, remanesce a questão dos danos morais. Tá? Então, eu vou me ater a essa questão. Embora a empresa ela entenda que a questão aqui central é do ônus da prova, já que foi desconsiderado pelo juiz monocrático a prova testemunhal trazida por ela, eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte: a prova do fato aqui dos danos morais é constitutivo do direito do autor. Então, o ônus da prova recairia sobre ele, não sobre a empresa. Quando o juiz ele afirma que a testemunha ela não trabalhou junto com o reclamante, ele está equivocado, data máxima vênia, porque a testemunha, no seu depoimento, ele fala que trabalhou, sim, junto com o reclamante, no mesmo setor. E a Daitec é uma empresa, é um galpão extenso, então todos têm a visão de tudo que está acontecendo lá dentro. Então, essa afirmação de que eles não trabalharam juntos não pode permanecer, porque no depoimento ele fala, trabalharam no mesmo setor, sim. Então, como a prova do fato aqui, na realidade, recai sobre o reclamante, já que o fato é constitutivo do seu direito, e a empresa ela satisfatoriamente se desincumbiu de fazer uma prova que, na verdade, é uma prova de fato negativa,
porque ela levou uma testemunha que, inclusive, vivenciou uma realidade que ele narra, que é uma ofensa, uma discriminação pelo fato dele ser homossexual. E a testemunha levada pela empresa, ela afirmou categoricamente que ele também era homossexual e que jamais ouviu qualquer ofensa ou discriminação, jamais sofreu qualquer discriminação na empresa em razão disso. E que fatos aconteceram brincadeiras, sim, mas nada relevante que pudesse trazer alguma ofensa que pudesse ser passível da indenização por danos morais. Inclusive, a própria testemunha afirmou que lá na empresa existem vários canais de comunicação que os empregados podem se utilizar, caso estejam sofrendo alguma ofensa, como é o caso aqui. Então, que ele tinha como fazer esse acesso, tinha esse acesso, sim, à empresa. A empresa, inclusive, foi notificada, de alguma forma, tentou tomar providência para coibir o que ele achava que não estava sendo correto, né? Mas jamais foi provado, inclusive, que esse fato foi um fato gravíssimo, que é uma situação que ocorre lá dentro da empresa. Então, o que se espera é que seja dado provimento para excluir essa indenização por danos morais. Neste caso aqui, nós estamos propondo manter a sentença de primeiro grau, com base no depoimento da testemunha Carla Silveira Júnior. O juiz falou, a tal testemunha assegurou que os empregados Vitor e Aleph proferiam comentários, sim, contra o reclamante, que o reclamante te falava lá que o reclamante tinha que morrer, bicha tinha que morrer, que, enfim, nós estamos entendendo que restou provado, sim, os comentários maldosos, né? E estou mantendo, então, a indenização no valor de R$3.000, que foi deferida pelo juiz de primeiro grau, que entendeu, e eu também estou entendendo, que ficou provado a ofensa ao reclamante. Essa é a nossa proposta de voto. Doutor Anemar. Eu também acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcelo. De acordo com o A relator. decisão unânime no termo de Ok, voto da obrigada a relatora. todos. Bom trabalho. Boa tarde. Próximo. Número 3 da pauta é o RO 10.125, 14/2016. Inscrito Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrente, que é a reclamada. Doutora Gisele. Vamos lá. Conheço o recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000. Reduzo o valor da condenação de R$15.000 para R$5.000, com custos de R$100 pela reclamada, já pagas, que poderá pleitear a devolução das custas pagas a maior na forma da Instrução Normativa 2 de 2009. Outra palavra. Senhor presidente, demais componentes da turma, em relação à questão da indenização pelo dano moral, o reclamante era fiscal e trabalhava numa empresa de ônibus. Segundo uma única testemunha falou que ele, em dias de baile funk, trabalharia como segurança. E a afirmação dele se baseia no único fato de que durante essas vezes, chegou a conduzir passageiros para a delegacia. Data vênia, isso é muito fraco para se admitir que a empresa tenha causado qualquer dano moral no empregado, que ele era fiscal. E, sim, um fato que ele vê dentro do ônibus que seria repreensível, né, e em conduzir um passageiro a uma delegacia, não vai causar dano moral a ninguém. Inclusive, essa atitude também, o motorista, né, quando está dentro do ônibus, ele tem essa obrigação. Então, data vênia, isso aqui não tem como ser mantida, esse dano moral. Ainda que reduzido, ele não tem data vênia como ser mantido. Então, o pedido da empresa é realmente que seja excluída da condenação esse dano moral e invertido os ônus sucumbenciais aí quanto às custas processuais em razão
do fato de que, nesse caso, seria o caso de improcedência total da ação. Obrigado. Algum esclarecimento, doutora? Neste caso também, a valoração da prova, o juiz de primeiro grau, eu também estou concordando, entendeu que ficou provado, sim, que ele fazia segurança dos ônibus nesses dias de baile, e eu estou mantendo. Agora, quanto ao valor aí, a minha proposta, eu entendi por bem que sugeri reduzir para R$5.000. Deixo a consideração dos demais pares. Doutora Neymar. Senhor presidente, eu estou entendendo também que houve o dano. Inclusive, a testemunha reclamante disse que foram várias vezes que levaram passageiros inconvenientes para a delegacia, e a pedido do gerente Cláudio, inclusive, realizar a segurança por ocasião do recolhimento do carro forte. Eu entendi que houve sim, porque prestar segurança desarmada está contrariando a lei, né? A lei 7.102, eu suponho que essa também estabelece as formas. Agora, o valor, por se tratar aqui de uma questão diferenciada daquela do dia a dia, eu achei que o valor fixado em primeiro grau, eu sugeria que se mantivesse, mas vai depender aí do... O senhor está mantendo? Eu manteria o valor fixado em primeiro grau. E o doutor Marcelo? Estou de acordo com o voto da relatora. A relatora, nós temos que ficar vencido ou não? Não, porque a questão do dano moral, a gente não tem uma tabela, né? A gente não tem um parâmetro. Eu vi pela gravidade de botar empregado que era fiscal para poder prestar segurança. Mas aí eu não vou ficar vencido justamente por isso. Então, eu proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto da relatora. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Número 20 da pauta é o RO 11.389-28/2015, inscrita a doutora Daniele Cristina Vieira de Souza Dias, pelo recorrente que é o reclamante. Deixa eu abrir aqui. Doutora Gisele. Só um instante. Vamos lá. Conheço dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao da reclamada para reduzir os honorários periciais para R$ 1.350. Ao do reclamante, nego-lhe provimento. Mantenho o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. A senhora tem a palavra, doutora. Boa tarde, senhor presidente, demais membros dessa egrégia turma. Bom, eu gostaria de verificar se tem algum voto divergente. Eu estou de acordo. E o doutor Marcelo? E a decisão é unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada. Fico vencida no aspecto, viu? Este, tá? Igual está na fundamentação. Márcia, foi 25 da pauta que eu fiz aquela alteração. Ah, tá ótimo. Tá, obrigada. Já está certinho aqui, é só você fazer no acordo. Eu faço, presidente. Eu já estou fazendo aquele, tu não precisa se preocupar, não. Já estou fazendo aqui aquele tá bom. da caixa, aquele Robson. Obrigada. Número 9 da pauta, que é o RO 10.843-71/2015, inscrito o doutor Joaquim Lúcio Simões, pela recorrente que é reclamada. Espera aí, só um instantinho. Doutora Gisele. Só abrir aqui. Aqui, vamos lá. Esse agora é o 8 ou é o 9? 9. 9, tá. Porque tá agora que abriu. Ah, tá. Ok. Tá, vamos lá. Vou pegar o Telex. Quando aqui ele fica... Depois começa... Vamos lá. Você passava assim, né, a memória, né? Aqui, até agora já está chegando ali. Conheço dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao da reclamada para restringir a condenação ao pagamento do adicional da insalubridade durante
o período trabalhado no setor open-end ao interstício compreendido entre 5 de abril de 2013 a 14 de agosto de 2014. Excluir a indenização substitutiva correspondente aos salários do intervalo abarcado entre a dispensa e o dia 4/2 de 2015, quando a reclamante obteve novo emprego. A indenização por danos morais, as horas extras excedentes da cesta diária no período em que vigente o ACT anexado aos autos, ou seja, de 1º de maio de 2013 a 30 de abril de 2013, e reduzir os honorários periciais de ambas as perícias para R$ 1.300 cada. Ao da reclamante, nega-lhe provimento, reduz o valor arbitrado da condenação para R$ 15.000, com custo de R$ 300 pela reclamada, que poderá pleitear a devolução das custas pagas a maior. O senhor fala pela empresa? Eu aguardo se tiver alguma divergência, se o senhor me autorizar, senhor presidente. Doutor Marcelo, decisão unânime nos termos do voto da relatora. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Agora o número 13 da pauta, que é o RO 11.213-93-2016. Foi uma inscrição feita hoje pela doutora Cristiana Roberta de Oliveira Maronda Ponza, pela recorrente reclamante. Número 13. Ainda não está disponibilizado, não. Deixa eu ver. 13. Doutora Gisele. Vamos lá. Um ofício seu. Quem é que pediu para... Conheço o recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para deferir a reclamante os benefícios da gratuidade judiciária, mantendo a sentença quanto ao restante. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, igreja turma. Eu vou tecer as considerações apenas para elucidar a questão da majoração do valor dado à causa pelo ilustre magistrado de primeiro grau, que pela autora não devia prevalecer, pelo que entende a autora, não deve prevalecer, uma vez que o valor de alçada é presumido e no rito ordinário para que sejam liquidados os pedidos eventualmente deferidos. Quanto ao mérito, pugna a autora pelo deferimento do pedido principal, determinando a inclusão do quinquênio integral na base de cálculo do prêmio pecúnia, e sucessivamente ser considerado nulo o programa, em vista das irregularidades apontadas nos autos, e principalmente pela ausência de assembleia de validação do acordo coletivo de trabalho que o instituiu, julgando assim procedente o pedido de reintegração ou indenização requeridos e o que se requer. A matéria está toda analisada, com base nos documentos, nas provas dos autos, eu mantenho a minha proposta de voto. Doutora Neymar. E o doutor Marcelo? Acompanho. E a decisão unânime nos termos do voto da relatora. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Número 7 da pauta é o processo 10.543-36-2016. Inscrito o doutor Rafael Ramos Abraão, pelo recorrido, que é o reclamado. Doutora Gisele. Deixa eu só liberar aqui, que ainda não liberaram. Agora sim. Vamos lá. Conheço o recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento da dobra das férias mais um terço relativamente ao período aquisitivo de 20 de setembro de 2014 a 19 de setembro de 2015. Não incide contribuição previdenciária e imposto de renda em face da natureza indenizatória da parcela deferida. Inverto o ônus da sucumbência e arbitro a condenação, valor de R$ 13.000, com custas de R$ 260 pela reclamada. Posso ouvir? Aguardar. Pois não. Doutora Neymar. De acordo, senhor presidente. Doutor Marcelo. De acordo. E a decisão é unânime nos termos do voto da relatora. Perfeito. Obrigado. Boa tarde. Agora a pauta. Pauta normal da doutora Gisele. Alguma divergência? Tem, mas fica vencido. O número 10 da pauta. Deixa eu ver. É uma observação do doutor Anemar. É o 10.915. Crescer aqui. 10, baixinho, abre.
com a questão mais processual, não, a questão da contradita, talvez o resultado prático não venha, se reconhece. Mas é porque, como a turma decide aqui que sempre o fato da testemunha mover ação contra outra empresa, contra a mesma empresa, ela não se torna suspeita, e o juiz a considerou suspeita e deferiu a contradita. Eu acho que seria o caso para a gente manter a coerência aqui, de aplicar a súmula 357 do ST. Não houve recurso contra esse ponto. Não está falando que não houve recurso quanto a isso. Não houve recurso? Então esse me voei aqui, aqui na coisa. Que esse aí que tem a... Número 10. o que tem isso aí. Tá, vamos olhar. Já está. Presidente, então devo olhar melhor aqui, mas me chamou muita atenção essa parte. Não, realmente não houve pedido. É o Alessat, reclamada. Reclamante intervalo. Não, senhor presidente, eu vou retirar aí. Eu acho que o que me chamou, porque a correlatoria considerou no corpo de fundamentos esse fato, e eu, talvez antes de manter aquela linha que a turma está mantendo, eu retiro essa divergência. Então está certo, é unânime, esse julgamento é unânime. E os demais, tem mais algum? Tem impedimento do Dr. Marcelo, mas já houve votação. Número 31. 31? Número 31, parece que o voto disponibilizado está diferente da conclusão. Então espera aí. Dá uma olhadinha. Eu acompanhei a divergência do doutor Anemar. Sim, não conhecendo, né, doutor? É aquela questão da testemunha que... Pelo menos o voto disponibilizado ainda está negando. Reconheceria do recurso por faltar a procuradora que subscreve. Tá, mas aqui... Não, é porque esse aí, quer ver? Ainda acompanha a divergência, hoje a testemunha não tomou... O objeto da divergência do doutor Anemar é que não se pode defender direito à lei em nome próprio. A questão que o advogado recorreu da multa aplicada à testemunha, e nós julgamos um cara aqui nessa sessão, excepcionalmente o advogado fez questão de pegar a procuração da testemunha, e nós até retiramos a multa. Mas aqui, no caso, não houve nessa hipótese. Entendi. Porque aí a gente foi pelo mandato tácito. Eu entendo que mesmo a mandato tácito não se aplica, eu acho que a mandato tácito se aplica mais parte, né? Também tem esse ponto. Eu entendi isso, que ocorreu o mandato tácito porque a advogada estava presente na audiência, né? Da parte, mas da testemunha não. Para dar testemunha, Mas aquela história, mas para o recurso ser neste processo, então teria que ser no outro processo, porque então a testemunha não vai ser autor aí. Nunca poderia ser autor. Mas dentro do processo, como se admite, estou naturalmente trazendo aqui uma coisa, como se admite a reconvenção, o pedido contraposto, etc. e tal, também ela entra como terceira interessada para recurso. Agora, o que nós falamos, o doutor já está me lembrando aqui, doutora, seria o caso de suspender e de determinar a retificação da representação. Para juntar a procuração? Pode ser. Porque pensam para vocês verem, a testemunha não tem procuração mesmo nos autos. O recurso é contra a sentença neste processo. Então, só vai ter procuração para a parte, não vai ter procuração para a testemunha mesmo. E o recurso é aqui, contra a multa aplicada para a testemunha. Como a testemunha, por ocasião da interposição do recurso em favor do interesse da testemunha, não tinha a procuração, eu entendo que se aplica da mesma hipótese, como se não tivesse a procuração, se não tivesse o advogado, a procuração da parte para interpor o recurso. Né? Então, neste caso, para não prejudicar, a gente mandar, então, juntar para... efeito pedagógico, né, doutor Marcelo? Porque eu acho que a situação dessa, como o CPC abriu essa, chamado do Código de Processo do advogado, naturalmente, que traz esse tipo de facilidade. Então, seria converter em diligência para dar prazo para regularizar. Ok. Estou de acordo. Então, tá ok. E aí, então, a gente fica como adiado para... mas não vai poder adiar, não, porque não dá tempo deles retirar de pauta. Tá. Tem pensado, retirar de pauta mesmo. Mais de uma cabeça pensa muito. Vai ser retirado para o advogado
de pauta para intimar, né, a advogada para juntar a procuração da testemunha. Eu até dei uma olhadinha. Aí eu lá faço pra ver, despacho. porque tem um caso aqui interessante. O advogado fez questão de fazer tudo corretamente. Juntou a procuração. É porque não é o normal mesmo. E a testemunha não teria mesmo aí procuração, a não ser que ela juntasse no recurso. É. Mas aí a gente faz isso, não tem problema não. Ok. Fica retirado de pauta. Bom, a doutora Gisele terminou. Mais algum? Não, senhora. Tá ok? Ok. Tudo ok? É. Bom. Vamos ao doutor Gessé. Acabar do Gisele? Acabar, não tem mais nada, doutora Gisele. Agora nós passamos para o doutor Gessé. Gessé, doutora Nemar, doutora Gisele, doutora revisora, Gisele. e doutora Nemar, terceira. Terceiro. Há uma sustentação oral à distância. Poços de Caldas, no processo 10.997/12/2016, que é o 26 da pauta. Inscrita a doutora Gabriela da Silva Batistella Espínola, pela segunda recorrente, que é reclamante. Pois não, doutor Gessé para a leitura da conclusão. Seria mesmo, como manter? Só um minuto, senhor presidente. Parece que a Márcia já puxou, mas não chegou aqui. Aqui. Banco Santander e Miriam Catarina Guedes. É a distância, é isso? É a distância. É o da Varginha também? Esse é de Pós de Caldas. Pós de Caldas. Agora o de Varginha está na outra. Senhor presidente, eu... Posso Pois seguir, não, senhor presidente? Com esse dos recursos interpostos, no mérito dou-lhes parcial provimento. Fala por quem? Reclamante, que é a segunda recorrente. Ao da autora para condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das movimentações por mérito nas grades, com reflexos em aviso prévio, férias mais 1/3, horas extras, PLR, gratificação especial, 13º salários e FGTS com 40%, conforme se apurar em liquidação. Mantido o valor da condenação por conta ainda compatível. Esse é o voto do relator. Senhor presidente, Pois faltou só uma frase aqui, que foi na hora que saiu. E ao do reclamado, eu estou dando provimento parcial para a aplicação do divisor 180 na apuração das horas extras. Pois não. Então, esse é o voto do relator. Tem a palavra o ilustre advogado de Pouso Alegre. Poços de Caldas. Excelências, boa tarde. Diante da proposta do voto do relator, a reclamante não tem interesse na sustentação. Pois não. Então, vamos ouvir os demais desembargadores. Doutor Marcelo, doutora Gisele. De acordo. E o doutor Nemar. De acordo. E a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutor. Agradecemos a presença. Agora o número 7 da pauta, que é o processo 10.178/93/2016. Inscrita a doutora Bruna Luiza de Oliveira pelos recorridos. Doutor Gessé. Senhor presidente, eu conheço do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação o pagamento de 30 minutos extras por dia de efetivo trabalho, como tempo à disposição, e ainda da gratificação mensal, no valor correspondente a 10% do seu salário básico, a título de quebra de caixa, conforme previsto em norma coletiva, bem como determinar a retificação da data de saída na CTPS, levando em conta a projeção do aviso prévio de 30 dias, 17/1/2015. Mantém o valor arbitrado à condenação, porquanto ainda compatível. É o meu voto, senhor presidente. Pois não, só tem a palavra, doutor. Excelência, só uma questão de ordem. Eu estou pelos recorridos José Oliveira de Moraes e Terezinha, né, que tinha sido afastada da responsabilidade e não tinha sido reconhecida a ilegitimidade da sócia Terezinha e afastou a responsabilidade do José. Isso manteve na sentença? No que diz respeito à ilegitimidade da passiva da sexta reclamada, é isso, doutora?
Insiste o autor na legitimidade da sexta reclamada. Confirmar aqui. Inépcia da inicial desprovejo, intervalo. Senhor presidente, me parece que eu reapreciei mais cedo o voto, não havia nada que não tivesse sido observado, mas se eventualmente tiver alguma omissão, a doutora embargar de declaração, a gente verifica. Me parece que a matéria do recurso, o que está sendo atacado no recurso, o recurso é do reclamante Hernani Ferreira, o que foi dado provimento foi somente essa parte que eu acabei de citar. Aqui, o Madison, qual os outros que a senhora está falando? Eu estou pelo José Oliveira e Terezinha de Jesus. Oliveira, que está pedindo aqui, e a José Jesus está negando provimento ao recurso reclamante. Isso. Tá pretendendo Esse aspecto. Isso. E a Terezinha também. Também. Esse aspecto não houve alteração. Então, se tiver algum voto divergente, eu vou Isso. aguardar, excelência. Doutor Gisele. De acordo. E o doutor De acordo. De acordo também, decisão unânime nesses termos. Boa tarde. Agora está conectado novamente em Varginha. Ok? Pois não. É o número 23 da pauta, que é o mandado de segurança. Vou clicar aqui para ir abrindo. Número 23 da pauta, mandado de segurança, o processo é o 10.939.52/2016, inscrita a doutora Francine Salomé Ribeiro Rodrigues de Souza, pela impetrante Nayara Diniz. Houve inscrição também do doutor Luciano Paiva Nogueira, pelo impetrado, mas ele não está presente. Isso. Então, número 23 da pauta. 23. Tem alguém para falar? Tem, de Varginha. Doutora Francine, advogada. Senhor presidente, eu estou conhecendo do apelo como recurso ordinário e no mérito negando-lhe provimento. Com a palavra a ilustre advogada de Varginha. Nobres julgadores, extraordinária tarde. Vocês estão conseguindo me escutar? Perfeitamente, doutor. Pode prosseguir. É porque o som, ele deu uma pausa. Os senhores conseguiram me escutar? Estamos escutando perfeitamente. Pode prosseguir na sua sustentação. Pode. Tudo bem. Com relação, só confirmando, foi negado o provimento? Foi. Eu não consegui escutar muito bem. Vou pedir ao relator para repetir a conclusão. Doutor Gessé. Senhor presidente, eu conheço do apelo como recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Essa é a conclusão do relator. Ok. A minha cliente, né, ótima tarde a todos, houve, né, um direito líquido e certo dela, né, realmente, deixa eu só... A recorrente, tendo seu direito líquido e certo violado por práticas abusivas e ilegais à realização do concurso público exclusivamente para a prática do cadastro de reservas, né, uma prática ilegal de contratação por parte da recorrida, vem, né, impetrando esse mandado de segurança, ressaltando, Suas Excelências, que a contratação por parte da recorrida de mão de obra terceirizada para laborar na atividade fim da instituição bancária, né, qual seja o técnico bancário novo, que a função que a recorrente foi devidamente aprovada, é prática costumeira, né, inúmeros julgados dando provimentos, entendendo que realmente há uma prática abusiva dessa mão de obra. Ocorre que é uma prática costumeira, né, da recorrida, contrata-se terceirizados para o cargo de telemarketing, porém, o cotidiano laborativo é estritamente, exclusivamente para o técnico bancário novo, né, como se eles fossem concursados, e isso é um claro desvio de função. Excelências, independente
mente da existência de cadastro de reserva, todo candidato aprovado no concurso público possui automaticamente o direito líquido e certo para realizar os exames admissionais, que é a fase pré-contratual, sendo aprovado a sua nomeação e posse. Procedimento amparado pela Constituição em seu artigo 37. Saliento que a contratação temporária de mão de obra terceirizada, ela não pode servir de justificativa para legitimar a negativa da administração e nomear servidores aprovados em concurso público, como é o caso em tela. Então, eu venho dessa forma para assegurar o direito líquido e certo da recorrente. Ela utilizou-se de uma legislação especial correta para o caso, né, que é o mandado de segurança amparado da Lei 12.016 de 2009. Entretanto, né, há diversos julgados que nós verificamos nesse caso, onde os aprovados no certame para cadastro de reservas e não havendo a contratação por prática equivocada e errônea da recorrida em contratar terceirizados para as vagas que eram de fato para concursados, eu gostaria de reler um julgado recente do magistrado que ele, entendendo, né, ser o mandado de segurança correto, ele afirma que é por demais conhecida a dedicação afinco dos concurseiros na busca de seu intento, a sonhada aprovação e posse em cargo e emprego público. Privam-se de horas de sono, da convivência familiar e social, tudo na expectativa de ter alcançado esse desejo. Para o caso aprovado o reclamante no concurso, ainda que inicialmente apenas em cadastro de reservas, viu-se ele desrespeitado quando o réu passa a contratar pessoal a título precário para idênticas atribuições, em burla a todo o processo seletivo a que submeteu-se. Então, nobres magistrados, eu apelo ao bom senso, que toda a expectativa da aprovação do concurso público, ele convola-se em direito líquido e certo, quando dentro do prazo para impetração de uma mudança e a validade também do certame, há uma preterição e uma contratação de forma equivocada da administração para o preenchimento de vagas existentes, em detrimento da nomeação dos candidatos aprovados em concurso público ainda válido, aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Então, concluindo, a recorrente, ela goza do direito ao impetramento do mandado de segurança, é um instrumento correto no caso dela, né? E eu venho a pedir que haja uma reforma desse entendimento. Muito obrigada. Pois não, doutor Gessé. Senhor presidente, com a devida vênia da bem colocada sustentação oral, me parece que a questão não é de bom senso, mas de legalidade. Trata-se de ato de gestão, o instrumento utilizado, pelo menos no meu sentir, é inadequado, e cito aqui não só vasta doutrina, mas como também a jurisprudência do TST e de inúmeras turmas desse regional. Vou pedir vênia da sustentação, entendendo que é inadequado o instrumento utilizado. A matéria de mérito, de fundo, é por nós muito conhecida, julgamos aqui diariamente nas reclamações ordinárias, trabalhistas ordinárias, mas por mandado de segurança, no meu modo de ver, agiu com acerto o juiz de primeiro grau. Eu vou pedir vênia para manter o voto. Pois não. Doutora Gisele? De acordo. Doutor Marcelo? Doutor Neymar? De acordo. Decisão unânime. Nos termos do voto do relator, agradecemos a presença da ilustre advogada. Próximo. Muito grata. É o número 35 da pauta.
É o processo 11.191.58/2016, inscrita a doutora Helena de Cássia Carneiro, pela recorrente, que é reclamada. Pois não, com a palavra, ilustre relator. Ainda não, doutor. Só um minutinho que vai abrir. Agora abriu aqui. É da CNA. Eu recebi o memorial. Senhor presidente, inicialmente eu registro o recebimento de memorial e pedindo autorização de Vossa Excelência para ir diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o recurso ordinário e no mérito negando-lhe provimento. Só tem a palavra, doutor. Sim. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, ilustre procurador do trabalho, egrégia turma, boa tarde. Excelência, a sentença de primeira instância foi julgada, o processo foi julgado improcedente e, data vênia, a respeitável sentença, entendemos que foi equivocados os motivos ali utilizados na sentença. O juiz de primeira instância diz que nós não provamos o enquadramento sindical do sujeito passivo porque não aplicamos o artigo 3º da Lei 5.889, de 73. Data vênia, essa lei fala sobre trabalho rural. O enquadramento sindical ele está disposto no Decreto-Lei 1166, de 71, e não na Lei 8.889, de 73. Aliás, inclusive, nesta lei, há o artigo 19, que diz: o enquadramento e a contribuição sindical rural continuam regidos pela legislação ora em vigor. Ou seja, a lei foi clara ao dizer que a Lei 5.889 não altera o enquadramento sindical. E o enquadramento sindical, que está disposto no Decreto-Lei 1166, de 71, diz que aquele que possui mais de 2 módulos rurais é considerado empregador ou empresário rural. O juiz também disse, na sentença, que não houve prova de que o contribuinte possuía empregados. Entretanto, o enquadramento que se trata deste processo não é o enquadramento pela a linha A, que fala sobre o empregado rural, e sim pela linha C, que fala do módulo rural. A prova do enquadramento, então, tem que ser o CCIR, que é um documento emitido pelo INCRA, e é o INCRA quem faz o cálculo do módulo rural. O módulo rural, dentro do cálculo do INCRA, ele é analisado a exploração da terra. Ele não é por tamanho de propriedade, não é por hectares, mas sim por exploração da terra. Já o módulo fiscal, que não é a base para a cobrança da contribuição sindical rural, é específico por hectares de cada região, o que não é o módulo rural. E de acordo com o CCIR juntado nos autos, no ID C3442A2, diz que a propriedade do sujeito passivo possui 3,14 módulos rurais. Ou seja, não há dúvida de que houve a prova da atividade rural, a prova do enquadramento sindical. Porque o módulo rural, como ele é calculado pela exploração, ele já, por consequência, demonstra que a propriedade está sendo explorada. Porque não teria como o INCRA fazer um cálculo de um módulo que é baseado na exploração e não ter exploração. Quando o módulo rural dá abaixo de 2, o contribuinte é considerado trabalhador rural. Quer dizer que a exploração da terra não é o suficiente para ele ser considerado empregador ou empresário rural. Nesse caso, foi provado o enquadramento no sentido de que seria empregador ou, na verdade, empresário rural, por estar enquadrado na linha C, porque, de acordo com o CCIR juntados nos autos, ele possui 3,14 módulos rurais. Se me permitem citar, a lei que nós definimos como Estatuto da Terra fala o que seria o módulo rural, ela define o módulo rural. Em seu artigo 4º, inciso 3º, ela diz: módulo rural é a área fixada nos termos do inciso anterior. E o inciso anterior diz: propriedade familiar ou imóvel rural
direto e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com a área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. Ou seja, essa é a definição do modo rural, e a definição do modo rural é a exploração da terra. Então, data vênia, nós entendemos que a sentença deve ser reformada, porque houve, sim, a prova do enquadramento sindical. Não tem revisor para JR? Senhor presidente, Pois não? eu ouvi atentamente a sustentação oral. Eu gostaria de indicar o adiamento desse processo para a próxima sessão. Tá certo. Então, doutora, a senhora já falou, né, o ilustre relator vai reexaminar, levar em consideração suas palavras, sua tese, e nós vamos complementar esse julgamento na próxima sessão. Tá certo? Perfeitamente. Na próxima mesmo? É porque eu já estou de saída, então desincumbendo, tá certo. Farei Então, todo o esforço nesse então sentido. na próxima terça-feira, dia 2. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Julgamento adiado. Agora, no número 27 da pauta, que é o processo 11.006.3/2016, a doutora Isabel Lacerda apenas assistirá ao julgamento. Pois não, doutor Gessé. Rosali e Edmei, é isso? Isso, doutora? É isso mesmo. O meu veio e saiu. Senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar de deserção do recurso ordinário das réis, conhecendo de ambos os recursos. Sumiu. Não, porque ele vai e volta. Agora voltou o anterior. Sumiu mesmo. Não, sumiu e veio outro. Veio o anterior. Trabalho intermitente. Veio um processo errado aqui. Não é nem o anterior, é outro completamente diferente. Então, agora está certo. Rosilane e Edmeia. Agora não, tá certo. aqui não, no meu ainda não. Ainda O meu está com Posto Classic. Okay. Agora sim. Rejeito a preliminar de deserção do recurso ordinário das réis e conheço de ambos. No mérito, dou provimento ao apelo da autora para determinar... Tá mesmo, está desaparecendo. Esse aqui tá. O seu aí está certo, Márcio. Para nós não. Mas Agora sumiu. ele some. Vai em capítulos, é novela. Por isso que tudo. É Rosali, não é? Mais uma vez. Acho que vai dar certo. Vamos ver. Você teria ele impresso, não? Não. Agora ele está aí? Vamos ver. Por quanto tempo? Aqui, agora acho que foi. Rosali. Ele vem, mas ele vai embora. Dou provimento ao apelo da autora para determinar a entrega do TRCT no Código SJ2 no prazo e sob as combinações fixadas e para anotar a CTPS sob pena de pagar... A entrega do TRCT no Código SJ2 no prazo e sob as combinações fixadas para a anotação da CTPS, sob pena de pagamento de indenização substitutiva, bem como para acrescer a condenação, pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Quanto ao recurso das réis, dou-lhe provimento para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios. Mantenho o valor da condenação por quanto ainda compatível. Então, entrega de TRCT e multa do 477. E tiro honorários. Doutora Gisele. Esse eu estou de acordo. De acordo, doutora Neymar? De acordo. E a decisão unânime nesses termos. De acordo. Próximo. Agora a pauta. A pauta normal, doutor Jacé. Senhor presidente, Pois não? pela ordem. Há um processo de número 53 da pauta em que eu fiz o processo com o voto já adaptado ao entendimento predominante na turma. Porque desconhecia o posicionamento da doutora Gisele, mas a doutora Gisele já lançou uma anotação de que ela concorda com o meu entendimento. Então, tendo visto que eu teria que voltar de qualquer maneira na terça-feira que vem, eu vou solicitar o adiamento desse processo, porque eu já faço... 52? 53. 53. Já faço a reformulação do Qual voto que é o 53? de acordo Vem para eu ver ele aqui. É o 11.954. Espera aí. 11.000. 954. O senhor quer que eu coloque RO? na tela? Não, eu pego ele aqui. Hops. Hops. Pego ele aqui. Eu quero só ver do que se trata.
11 quanto? É julgamento de mérito. Nós estamos afastando a nulidade do julgamento e devolvendo para a origem. E que vai julgar direto, né? É o petita, né? Questão desse petita. Então tá. E no mais? Mas no número 2 da pauta, tem uma divergência da doutora Gisele e para mim não consta a votação do doutor Anemar. Não sei se foi algum. Porque esse não estava disponível mesmo, só foi disponibilizado hoje. É o 11954? É o da lupa? Não, é o 10.058. Isso. Deixa eu ver se é o da lupa cinza. Ele não estava disponibilizado. Esse aqui eu já olhei. É um ROPS. É um 10.000. Tem processo comigo? Tem processo na minha pauta? 10.000. Já avisou? Não, eu tinha aqui 11891. Físico ou PJ? Esse é qual o número, Marcos? É 10.058, 97, 2016. Qual que é o número da pauta? É o número 2. Tem divergência. É um ROPS. Tem divergência da doutora Gisele que mantém a sentença. Estou mantendo a sentença. São aqueles casos de contratos por prazos determinados sucessivos. Casos já examinados. Estou de por acordo. obra certa. De acordo com quem? Com o relator? Relatora. Com o relator, doutor... Eu sou relator, no caso. Com o doutor Gessé. Vencida, doutora Gisele. É isso? Vencida, doutora Gisele. Vai ficar vencido, né, na segunda opção, no número 37, que a doutora Gisele destacou primeiro, o doutor Gessé também. Vencido para Anemar. 37. Ok, já houve votação. O que estava pendente é esse que foi adiado, do doutor Gessé. Então, não mais. Então, os demais processos da pauta da relatoria do doutor Gessé foram julgados à unanimidade nos termos do voto de Sua Excelência. Agora são os votos do doutor Marcelo. Entendi. Nos processos da relatoria do doutor Marcelo Furtado Vidal, segundo votante, doutor Rogério Vale Ferreira, e terceira votante, doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. O número 18 da pauta, o advogado está presente, mas apenas assistirá ao julgamento. Foi feita a inscrição, mas não sustentará. É o 11.451-40-2015. Esse é o 11? É o 18. É o 18. Doutor Marcelo, para a leitura da conclusão. Conheço dos recursos interpostos e, no mérito, nego o provimento ao do reclamante e dou parcial provimento ao da primeira reclamada para a. Excluir a multa aplicada nos termos do artigo 1026 do CPC pela oposição de embargos de declaração protelatórios. Reconhecer o reclamante como demissionário, ficando a ré obrigada a dar baixa na CTPS com base na data informada na inicial, qual seja 18/7/2014. Consequentemente, fica excluído da condenação o pagamento do aviso prévio e suas projeções, as obrigações de fornecimento das guias CDSD e TRCT para fins de percepção do seguro-desemprego e saque do FGTS, inclusive as de indenização substitutiva, excluída ainda a multa de 40% do FGTS, e autorizada a dedução do aviso prévio na forma do artigo 487, parágrafo 2º da CLT, reduzido o valor da condenação para R$ 40 mil, com custa de R$ 800 mantidas a cargo da ré. Eventual discussão sobre devolução de valores recolhidos a maior deverá ser formulada pela parte interessada perante o juízo competente. Eu sou o segundo votante e registro. É o senhor, o advogado? Doutora. Eu recebi aqui o memorial pelo reclamante e estou acompanhando integralmente o voto do ilustre relator. Doutora Gisele. Também de acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Do
doutor Marcelo, Estão todos, eu não tenho divergência nenhuma, a doutora Gisele também não, né? No voto do doutor Marcelo? Só uma, quanto a honorários, me parece. Que eu fico vencida. Vencida, Eu não tenho divergência nenhuma. Então, agora passamos para os processos físicos. Nos processos físicos, há uma preferência regimental, que o advogado é de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, é o 29 da pauta, que é o RO 740-2015-069, relator Dr. Marcelo, revisor Dr. Gessé, terceiro votante Dra. Gisele, inscrito Dr. Gustavo Estevam Lopes de Figueiredo, pela primeira recorrente, auto posto. Dr. Marcelo tem a palavra. Senhor presidente, com permissão, eu vou direto à conclusão. Conheço de ambos os recursos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento. Ao da reclamada para excluir da condenação o pagamento das horas extras além da sexta diária e 36ª semanal nos períodos de 1 de dezembro de 2010 a 31 de 8 de 2012, 21 de janeiro de 2013 a 21 de fevereiro de 2013 e 1 de abril de 2013 a 1º de junho de 2013 e respectivos reflexos. B. Determinar que na apuração das horas extras seja considerada a redução da hora fixa noturna apenas no horário compreendido entre 22 e 5 horas. 29. Reduzir o valor da indenização por danos morais. Perdão, eu estou lendo a conclusão do 30º. Eu vou reiniciar a leitura. Erro meu de anexação aqui. Volta um pouquinho. A matéria é mais simples. Posto ponto forte. Isso. Conheço de ambos os recursos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento ao da reclamada para declarar válida justa causa aplicada ao reclamante e excluir da condenação o pagamento do aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3 e multa de 40% do FGTS, bem como a entrega das guias do TRCT e CDSD. Excluir da condenação o pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Ao recurso do autor, para acrescer a condenação, o pagamento de uma hora extra decorrente da ausência de fruição de intervalo entre a jornada, observados os dias em que eles não foram registrados, bem como os dias em que não houve fruição integral da pausa, constante dos cartões de ponto de folha 187 e 317, mantidos os reflexos e parâmetros fixados na decisão de origem. Tudo nos termos da fundamentação, parte integrante deste deciso, mantido o valor da condenação, porquanto ainda compatível. O senhor fala pela empresa? Pela empresa recorrente. O senhor tem... Eu tenho interesse só e vai ser em apenas um aspecto... Tem a palavra. Ok. Boa tarde a todos. Eu estou aqui pela empresa recorrente. A minha sustentação, após o voto do ilustre relator, vai se pautar exclusivamente em relação à questão dos feriados. Há uma preliminar de inépcia dos feriados, inicialmente porque eles não foram especificados. O autor, em momento nenhum, falou em qual feriado ele elaborou para requerer o pagamento em dobro. A partir do momento que ele não especificou, a juíza foi, então, condenou em todos os feriados. Se o pedido deve ser certo e determinado, não há como prevalecer o pedido na forma como foi feito. Ultrapassada a preliminar de inépcia, ainda tem que o julgamento, no caso, está extra petita, porque a petição inicial é clara que apenas no primeiro 1 ano de trabalho é que ele trabalhava nos feriados, mas a reclamada não pagava em dobro. Ou seja, lá na petição inicial, o próprio reclamante falou que era apenas no primeiro 1 ano de trabalho que a reclamada não pagava em dobro. Aí a juíza sentenciante condenou a empresa por todo o período, mas a partir do momento que na própria petição inicial a causa de pedido está restrita ao primeiro 1 ano de trabalho, eu acredito que aí deve-se restringir também a condenação ao pagamento em dobro dos feriados, desse apenas primeiro 1 ano de trabalho. Pelo exposto, peço provimento e acompanhamento do voto do relator no tocante à manutenção da justa causa. Pois não, doutor Marcelo, tem algum esclarecimento? Eu estou entendendo que a petição não é inepta, que não houve julgamento extrapetita, eu mantenho os demais fundamentos da decisão. Doutor Gessé. De acordo. E o doutor Gisele. De acordo. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, boa tarde a todos e bom trabalho. Boa tarde, doutor.
Número 19 da pauta é o RO 521, 2015-080. Relator, Dr. Gessé. Revisora, doutora Gisele. Terceiro votante, doutora Nemar. Inscrito, doutor Marcelo Santoro Durumon, pela segunda recorrente, Rio Branco Alimentos. Doutor Gessé, com a palavra. Senhor presidente, inicialmente o registro do recebimento de memoriais. E indo diretamente à conclusão, senhor presidente, eu conheço dos recursos ordinários e, no mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e dou parcial provimento ao recurso da reclamada, apenas para reduzir o valor dos honorários para R$ 1.350 para cada perícia. Mantenho o valor arbitrado da condenação, porquanto ainda compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimos senhores desembargadores componentes dessa egrégia turma, ilustríssimos senhores juízes convocados, senhor representante do Ministério Público, senhora secretária e demais presentes, especialmente meus alunos e ex-alunos da Escola Superior Dom Helder Câmara, que aqui vieram um para sustentar e outros para fazer relatório. Fico feliz de estarem presentes aqui assistindo, né, mais uma aula, né, do desenvolvimento jurídico processual aqui nessa justiça especializada, e vou me ater aqui aos pontos centrais no que toca ao recurso da reclamada, que primeiramente no que diz respeito ao adicional de insalubridade deferido ao reclamante. O reclamante exercia cargo de extrema fidúcia, conforme reconhecido na sentença, e também mantido pelo voto do ilustre relator, na medida em que o reclamante pleiteia no seu recurso horas extras, buscando a desconfiguração do seu cargo de confiança, né? Vale só, né, mencionar que ele era gestor, né, de fábrica, gestor na área de produção, e comandava cerca de 200 empregados com plenos poderes de mando e gestão, e por conta disso ele não se fixava única e exclusivamente no setor produtivo, né? Ele não se fixava unicamente no setor no qual incidia o agente salubre frio. Ele tinha atribuições administrativas e burocráticas. Não obstante isso, ele afirmou em outro processo, né, de outro gestor, senhor Genuíris Pironello, cujo depoimento foi transladado para estes autos, ele afirmou, abre aspas, né, depoimento da testemunha Flavionei, ora reclamante, que não é possível entrar na produção sem bota, uniforme e gorro, que os demais EPIs são usados nos locais em que são necessários. Ou seja, ele mesmo reconhece o uso de EPIs, a necessidade de EPIs, e que não se poderia trabalhar sem o uso dos EPIs que são necessários à neutralização do agente frio. Ademais, a perícia levou em consideração que, após setembro de 2014, EPIs que constam da ficha não tinham o CEAS. Todavia, contrariando o entendimento, né, e o que constou do laudo pericial, a reclamada, inclusive, colacionou no seu recurso a ficha de EPI, inclusive com o CEAS, né, dos EPIs fornecidos após setembro de 2014. Então, né, os EPIs usados e necessários à eventual neutralização do agente frio, eles foram fornecidos com as especificações, e o reclamante ele próprio confessou em depoimento em outro processo que usava os EPIs, que eles eram necessários e que ninguém poderia trabalhar sem o uso deles. Além do fato, né, dele especificamente não trabalhar o tempo todo, né, na área de produção. De tal modo, data máxima venha, né, do que constou da ilustre sentença e do voto do ilustre relator, entende a reclamada pela reforma no que tange ao adicional de insalubridade. No que diz respeito ao programa de participação de lucros e resultados e as PPRs deferidas no que toca ao ano de 2012 e 2014, primeiramente, no que diz respeito ao ano de 2012, não restou comprovado, né, data vênia, né, da conclusão do juiz de primeiro grau, que se baseou, né, no laudo pericial, que o autor atingiu a EBITDA, atingiu, né, o limite mínimo para, né, o recebimento das PPRs. A perícia se baseou em um documento unilateral juntado pelo reclamante às folhas 106, que foi devidamente impugnado pela reclamada. Na verdade, a reclamada demonstrou documentalmente que, né, o valor da EBITDA é muito superior àquele afirmado pelo reclamante. Portanto, não haveria o atingimento, né, do montante mínimo que lhe permitiria o
o percebimento do PPR. Além disso, o reclamante, era ônus dele, não demonstrou ter preenchido os requisitos relativos ao PPR, além do fato de que nesse ano, né, em especial, não houve o ajuste entre os empregados e um empregador no que toca ao PPR. Já no que diz respeito ao PPR de 2014, aqui sim há a regra, a norma, né, ajustada com os empregados, com a anuência do sindicato. A norma é clara ao afirmar que quem não estiver ativo nos quadros da empregada em 31/12/2014 não faz jus à PPR. E o reclamante foi dispensado em outubro. Dessa forma, ele também não faz jus à PPR de 2014. Sendo assim, pugna aqui a reclamada recorrente pelo provimento do seu recurso para expungir da condenação o pagamento das participações em resultado, além, obviamente, do que já foi mencionado no que toca ao adicional de insalubridade. E no que toca ao recurso do reclamante, que seja mantida a condenação na medida em que os dois aspectos centrais do recurso, PPR de 2013 não restou comprovado, inclusive pela perícia que lhe era devido, e também as horas extras, já que ele claramente exercia cargo de extrema fidúcia, né, na organização funcional da reclamada. Senhor presidente, muito obrigado. Pois não, doutor. Doutor Gessé, algum esclarecimento? Senhor presidente, em que pese o já esperado brilhantismo da sustentação, a matéria trazida da tribuna é justamente o cerne do recurso ordinário interposto e foram apreciados item a item as questões renovadas agora da tribuna. Para não ser maçante, eu vou pedir vênia para manter o voto tal como proferido. Pois não, doutora Gisele. De acordo. E o doutor... Eu também estou de acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo.